Olá, eu sou o Tupiraê, professor do Instituto KVT, e montei aí para vocês a videoaula que vai falar sobre a natureza do som, no sentido de trazer a pureza, a essência da manifestação da música que uma professora muito antiga e ancestral que é a natureza nos ensina. E mostrar também para vocês como eram esses instrumentos antigos, trazer para vocês aí os sons desses instrumentos antigos e, sobretudo, a valorização dessa cultura raiz, dessa cultura ancestral que tem uma influência muito grande sobre a nossa cultura atual, sobre as músicas que ouvimos até hoje. Então, passando aqui para o próximo slide, me encontro aqui no PowerPoint e observando aí uma foto da natureza tirada aí por um profissional aqui do Instituto KVT, observamos do que eu estava falando sobre a questão da natureza ser a professora da música, não é? E não só da música, mas também de várias outras áreas. É, vamos imaginar agora, vamos tentar ouvir dentro do nosso ser o som produzido por essa natureza. Então veja que nos tempos antigos, lá na pré-história, como será que aqueles seres, chamados homens da caverna, começaram a produzir esses instrumentos musicais? Como que eles nasceram? Então já sabemos, com certeza eles tiveram uma influência muito grande da natureza, das regiões onde eles viviam, onde eles habitavam. Então, vamos para um próximo slide aqui, observar os movimentos da natureza. São poucas fotos que eu coloquei, mas já dá para nós termos uma ideia aí. E já vou pedir para vocês mais uma vez aí, sentindo, não é, esses sons produzidos aí pela natureza, nos lembrarmos, né, de nossas passagens por esses diversos pontos da natureza. Então, o som do mar, não é, das águas do mar, com seu movimento que vai indo, vai indo, vai indo até chegar aqui na areia, produz um tipo de som. O contato das águas com as pedras. Aqui nesta outra foto aqui do lado direito, vamos observar aqui o som da cachoeira, não é, das águas que saem lá do alto, águas que vêm de um rio. E essas águas, por exemplo, quando se encontram aqui nessa região mais acima da cachoeira, ela produz um tipo de som. Aqui mais lá embaixo, quando se encontram com as pedras ou com as águas, manifesta um outro tipo de som. Do ar, do vento que passa aqui por essas águas, de toda a natureza em volta, quanta música, quanto som se manifesta. Aqui um dos seres também que cantam bastante, não é? Nos trazem aí várias melodias muito bonitas, que é os pássaros, né? No caso aqui estamos vendo aqui o pássaro arara. Aqui nessa outra foto, observamos aí uma palmeira que ela se encontra curvada, já deitada, não é? E já percebemos que ela se encontrava ali recebendo bastante ali o vento, não é? No seu rosto. Então, o entrecruzamento deste vento, por exemplo, dessa foto, com as folhas dessa palmeira, produz um determinado tipo de som. Se formos pegar de um outro tipo de vegetal ou de uma árvore, seja ela grande ou pequena, ela vai manifestar um outro tipo de som. Então, tudo isso era observado. E esses seres da pré-história observavam a natureza. Então, gente, aí vai uma pergunta para vocês: qual será o instrumento mais antigo do homem, não é? Então, o instrumento mais antigo do homem, se nós formos pensar neste caminho de construção que nos encontramos fazendo aqui nessa viagem, vamos observar que é a voz, a própria maneira do ser se comunicar com outro ser, daqueles seres, quando ouviam a manifestação da natureza, das melodias da natureza, reproduziam também aquele som. E observando aqui nessa pintura rupestre, é uma pintura rupestre, como vocês já sabem, né? Mas para aqueles que não sabem, era a escrita deste tempo. Os homens da pré-história escreviam através das pinturas. E esse tipo de pintura, por exemplo, ele é feito com elementos naturais, resina de árvores, cascas que produzem vários tipos de cor, folhas, até mesmo de sangue animal. Então eles contam a história desse povo, contam o cotidiano de como eles viviam, como que era a sua cultura. Então, nesta foto nós observamos nesse slide dessa pintura rupestre vários seres que se encontram em movimento, eles não se encontram parados. Vejam só, gente.
Ó, o movimento do corpo dele aqui, o outro aqui em cima também, não é, se movimentando meio com o corpo encurvado, dando a nós uma impressão que eles se encontram dançando. Então veja que a dança também, como a voz é um dos primeiros instrumentos musicais, é o primeiro instrumento musical, o próprio corpo do ser humano também é um instrumento musical, porque ao dançarem reproduziam sons. Então o som, por exemplo, das palmas das mãos, da sola dos pés, do próprio andar, todo o movimento corporal produzia sons, produzia ritmos. E veja que interessante, nessa pintura rupestre aqui, observamos aqui nesta pessoa que se encontra segurando aqui uma flauta. Então já observamos aqui que eles já utilizavam um instrumento musical aí para reproduzir os sons. Bem, como observaram naquele slide anterior, a flauta é um dos instrumentos musicais mais antigos. A flauta, o instrumento como o tambor, que são instrumentos de percussão, e a própria harpa são os três assim mais antigos que existiram e que existem até hoje. Bem, gente, nesse slide estamos observando uma flauta que foi encontrada na Eslovênia, que ela já tem 50 mil anos. Há 50 mil anos que ela foi confeccionada e ela é feita de osso, de fêmur. Então, vamos observar aqui que ela se manifesta-se com dois orifícios. Não é? Isso depois eu vou estar passando no próximo slide, nos próximos slides, que é bastante interessante. Então vejam que já tinha aqui um conceito já melódico, musical, de como se produzir o som. Não era uma flauta de apito que se produz um som só, que depois eu vou estar mostrando. Bem, aqui uma outra reunião de flautas. Essas são flautas feitas de osso, encontradas na China, também por volta a idade delas, mais ou menos uns 9 mil anos. E ela tem algo assim bastante interessante, que foram encontrado um conjunto de flautas que se manifestam com 7 orifícios. Então vejam, quando se coloca a boca nesta região aqui da flauta, por exemplo, vamos imaginar que aqui é o caminho que se encontra aberto para colocar a boca, né? Então, quando sopramos aqui, o ar penetra nesse tubo cilíndrico, porque as flautas são cilíndricas, e vai girando, girando, e quando chega, por exemplo, nesse ponto, já é um caminho que ela vai fazer para sair. E quando ela sai, ela produz um som, produz uma melodia. Então, quando se coloca os dedos nesses furos e vai se soltando eles devagar ou conforme a música, não é? Conforme o compositor aí que for fazendo a música, ela vai produzindo melodias, porque a intensidade do sopro aqui é uma. Aqui já no final já é outra. Então isso é bastante interessante. Uma outra foto aqui para vocês observarem nesse slide é a flauta de apito. Lembra que eu falei que ia mostrar aqui a diferença entre a flauta de apito e a outra flauta já com os orifícios aqui, não é, que faz já a melodia? Então a flauta de apito ela tem aquele furo, né, um furinho só, e ela produz um tipo de som. Já essa outra flauta, como eu passei para vocês, ela já produz já vários tipos de sons diferentes, não é? Podendo se fazer vários tipos de músicas. Então, gente, eu passei para vocês aí algumas fotos, alguns slides aí sobre instrumentos antigos. Fizemos uma viagem rápida, não é, pela história aí de como nasceram esses instrumentos musicais, a história das civilizações. E aí para a próxima videoaula vou estar mostrando outros instrumentos musicais aí dos Incas e colocando aí o som para vocês ouvirem de como eram esses instrumentos musicais. Então agradeço vocês por terem assistido essa videoaula, espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, ideias, sugestões, entre em contato conosco no e-mail kvt@uol.com.br. Muito obrigado.